Eu me esgotava de trabalhar para ajudar meus pais, mas eles tratavam meu irmão mais velho como um príncipe herdeiro. Um dia eles me disseram: "Você é muito folgada e ainda não quer ajudar seu irmão." "Você é muito folgada e ainda não quer ajudar seu irmão." As palavras da minha mãe, Marlene, soaram como um tapa na minha cara. Um que eu já estava acostumada a receber, mas que ainda doía com a mesma intensidade de sempre. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, exausta, com os pés inchados dentro dos sapatos velhos, e a única coisa que eu queria era um banho quente e 5 minutos de silêncio. Mas o silêncio nunca era uma opção na minha casa. Não para mim, pelo menos. Meu irmão, Edgar, estava sentado no sofá da sala, com os pés para cima da mesinha de centro, jogando o videogame. O som alto da televisão preenchia o ambiente, uma trilha sonora irritante para minha exaustão. Ele tinha 25 anos, 2 a mais que eu, e agia como se ainda tivesse 15. O príncipe herdeiro da casa, o centro-universo dos nossos pais. "Folgado é ele, mãe", respondi, minha voz saindo mais cansada do que irritada. "Eu trabalhei o dia inteiro, peguei 2 ônibus lotados para ir e 2 para voltar. Mal consigo ficar em pé." Meu pai, Marcos, que estava lendo o jornal na poltrona, baixou as folhas e me olhou por cima dos óculos. "Não fale assim do seu irmão, Letícia. Você sabe que ele está numa fase difícil, procurando um rumo na vida." Procurando um rumo na vida. Essa era a desculpa que eles usavam há anos. Desde que Edgar decidiu que a faculdade de administração não era para ele, depois que a de direito também não era, e por fim que o curso técnico de informática era muito puxado. A verdade é que Edgar nunca precisou se esforçar para nada, porque meus pais sempre fizeram tudo por ele. E eu, bem, eu era a operária que mantinha o castelo do príncipe funcionando. E qual é a dificuldade agora? "O controle do videogame quebrou?" perguntei, o sarcasmo pingando da minha voz. Eu sabia que estava cutucando a onça com vara curta, mas o cansaço me deixava imprudente. Edgar finalmente pausou o jogo e se virou para mim com uma expressão de ofendido. "Você tá muito estressadinha, maninha. Relaxa. A mãe só pediu para você ir na padaria comprar pão pro lanche dele. Não é o fim do mundo." Dele. O lanche dele. Eu olhei para o relógio na parede. Quase 8 da noite. Meu estômago roncava. Eu só tinha almoçado um salgado na rua para economizar. E eu ainda tinha que ir na padaria para o príncipe não ficar com fome enquanto salvava o mundo virtual. "Eu não vou", disse, firme. "Se ele quer pão, ele que levante esse traseiro gordo do sofá e vá comprar. As pernas dele funcionam muito bem." Foi como se eu tivesse declarado guerra. Minha mãe colocou as mãos na cintura, o rosto vermelho de raiva. "Olha o respeito, menina. Você trabalha sim, mas é sua obrigação ajudar em casa. A gente te deu tudo, comida, um teto. E o que você faz? Nada além de reclamar." Tudo. O tudo que eles me deram sempre pareceu o mínimo. As migalhas que sobravam depois que Edgar era servido. Desde pequena, a dinâmica era essa. Eu me lembro claramente de ter uns 7 anos e minha mãe me mandar levar um copo d'água pro Edgar na sala, porque ele não podia perder o desenho animado. Eu, que estava no quintal brincando de casinha, tive que largar minhas bonecas para servir meu irmão. E se eu reclamasse? "Deixa de ser egoísta, Letícia. Cuida do seu irmão." A frase ecoava na minha cabeça como um mantra que me foi ensinado desde o berço. Cuidar do Edgar se tornou minha função não declarada. Quando ele começou a ir para a escola, era eu quem tinha que arrumar a mochila dele, garantir que não esquecia a lancheira. Quando ele esquecia o dever de casa, era eu que ouvia o sermão da minha mãe por não tê-lo lembrado. O melhor pedaço do bolo sempre era para ele. A roupa nova no Natal era para ele. Os elogios eram para ele. Eu era coadjuvante, a peça de apoio na grande história do herdeiro Edgar. Lembro-me de uma vez no meu aniversário de 15 anos, em que eu sonhava com uma festa simples, com as minhas amigas. Meus pais disseram que não havia dinheiro. 2 semanas depois, Edgar apareceu com um videogame de última geração, um presente para levantar o ânimo dele. Naquele dia, eu chorei escondida no banheiro, entendendo que meu valor era medido pelo quanto eu podia me sacrificar por eles. Meu primeiro emprego, aos 16 anos, como jovem aprendiz, não foi uma escolha minha.
Foi uma necessidade imposta por eles. Para você aprender a dar valor ao dinheiro e ajudar nas despesas, meu pai disse na época. Mas o dinheiro que eu ganhava mal parava na minha mão. Ia direto para as contas da casa, ou para comprar o tênis de marca que o Edgar queria, ou para pagar a pizza que ele pedia nos fins de semana com os amigos. Eu era um caixa eletrônico ambulante. Eu ajudo em casa, mãe. Mais da metade do meu salário fica aqui. Eu pago a conta de luz, ajudo no mercado. O que mais vocês querem? Que eu pare de respirar para economizar o ar da casa? Desabafei, sentindo as lágrimas de frustração querendo brotar, queimando meus olhos. Você é nossa filha. É o mínimo que se espera. Meu pai retrucou, com a voz grave e autoritária de sempre, sem desviar os olhos do jornal. Seu irmão precisa de apoio agora. Quando ele se estabelecer, ele vai te recompensar. Eu quase ri. Uma risada amarga, sem humor. Recompensar? Edgar mal conseguia se lembrar de lavar o próprio prato. A ideia dele se estabelecer era uma piada, uma cenoura que eles balançavam na minha frente para me fazer continuar puxando a carroça. A recompensa nunca viria, e no fundo todos nós sabíamos disso. Olhei para o meu irmão. Ele já tinha voltado a atenção para o jogo, com os fones de ouvido completamente alheio à discussão que girava em torno do umbigo dele. Para ele, aquilo era normal. Era o roteiro da nossa família e ele tinha o papel principal. Eu era apenas uma figurante, com falas de protesto que ninguém levava a sério. O barulho de fundo da vida confortável dele. Senti um nó na garganta, uma mistura de raiva e tristeza tão profunda que me sufocava. Eu não era uma pessoa para eles. Era uma ferramenta, uma fonte de renda, uma empregada. E o pior de tudo era que eu tinha acreditado nisso por muito tempo. Eu tinha internalizado a ideia de que meu valor estava no meu sacrifício. Que para ser uma boa filha, uma boa irmã, eu precisava me anular, me esgotar, me doar até não sobrar nada de mim. Sem dizer mais uma palavra, virei as costas para eles. Ignorei os chamados da minha mãe, a voz dela subindo de tom, me acusando de ser mal agradecida, de ser uma filha horrível. Fui para o meu quarto, o menor cômodo da casa que mal cabia uma cama e um guarda-roupa pequeno. Fechei a porta, mas não adiantava. As vozes deles atravessavam a madeira fina. Ouvi meu pai dizer: "Deixa ela, Marlene, é só cansaço. Amanhã ela acorda e pede desculpas." Pede desculpas. Era sempre assim. Eu explodia de frustração, eles me culpavam e no dia seguinte, para evitar mais briga, para ter um pingo de paz, eu engolia o meu orgulho e perdia perdão. Perdão por estar cansada. Perdão por querer ser tratada como gente. Perdão por existir fora da função de servir meu irmão. Mas daquela vez, deitada na minha cama, com a maquiagem borrada pelo suor do dia e o uniforme de trabalho ainda no corpo, eu senti que algo tinha quebrado de vez. A corda que me prendia à efadinâmica doentia estava esticada ao máximo, pronta para arrebentar. Eu não sabia como, nem quando, mas sabia que não aguentaria por muito mais tempo. Aquela noite não foi só mais uma briga. Foi o começo do fim. O fim da Letícia serva, a operária. E talvez, só talvez, o começo da minha própria história. Uma história onde eu finalmente seria a protagonista. A escolha do meu emprego não foi bem uma escolha. Foi mais uma imposição sutil, disfarçada de oportunidade imperdível. Eu tinha acabado de completar 18 anos e sonhava em fazer um curso técnico de enfermagem. Gostava da ideia de cuidar das pessoas, de ser útil de uma forma que realmente importasse. Mas meus pais tinham outros planos. Planos que, como sempre, giravam em torno do bem-estar do Edgar. Enfermagem, Letícia? Que ideia é essa? Minha mãe disse um dia enquanto eu folheava um guia de profissões. Isso paga pouco e você vai trabalhar em horários malucos, não vai ter tempo para nada. Mas eu gosto, mãe. Eu quero ajudar as pessoas.
argumentei, com a ingenuidade de quem ainda acreditava que seus sonhos importavam. Meu pai, como sempre, foi mais direto. Seu irmão está pensando em abrir uma pequena empresa de conserto de computadores. Ele precisa de um capital inicial. Um bom emprego para você agora seria fundamental para ajudar a família a realizar esse sonho. O sonho da família era, obviamente, o sonho do Edgar. E a ajuda era o meu salário. Foi assim que, uma semana depois, meu pai chegou em casa com um folheto de uma vaga de vendedora em uma loja de eletrodomésticos no centro da cidade. O salário era razoável, com comissões, e o horário era comercial. Perfeito para os planos deles. É uma ótima oportunidade, filha, disse meu pai com um entusiasmo que ele raramente demonstrava por qualquer coisa que me envolvesse. Você tem jeito com as pessoas, vai se dar bem, e com o que você ganhar, a gente consegue juntar o dinheiro para o Edgar começar o negócio dele. Eu não tive coragem de dizer não. A pressão era enorme. A culpa, uma arma que eles manejavam com maestria, já pesava nos meus ombros. Se eu recusasse, seria a egoísta que impediu o futuro brilhante do irmão, a filha ingrata que não queria ajudar a família. Então eu aceitei. Guardei meu sonho de enfermagem numa gaveta empoeirada do coração e fui ser vendedora. A loja era um inferno. Eu passava o dia inteiro em pé, sorrindo para clientes rudes, tentando bater metas impossíveis para ganhar uma comissão miserável. Chegava em casa com os pés latejando e a cabeça a ponto de explodir. E para quê? Para entregar quase todo o meu salário nas mãos da minha mãe, que eu administrava com a precisão de um general. Isso é para aluguel, isso para comida, e isso aqui, ela dizia, separando uma quantia generosa, é para a poupança do seu irmão. A poupança do seu irmão era um buraco negro, o dinheiro entrava e sumia. Comprava as peças de computador que o Edgar pedia, as ferramentas que ele precisava, o lanche que ele comia enquanto pesquisava sobre o mercado. O negócio dele nunca saía do papel, mas os gastos eram constantes, e eu era a fonte que financiava aquela fantasia. Mãe, eu preciso de um sapato novo. O meu já está com um buraco na sola. Pedi um dia, mostrando o estado lastimável do meu único par de sapatos de trabalho. Agora não dá, filha. O Edgar precisou de um monitor novo, o antigo estava muito pequeno. Mês que vem, quem sabe? Coloca um papelão por dentro que resolve. Naquele dia, eu chorei no banheiro do trabalho durante meu horário de almoço. Eu estava me matando de trabalhar para o meu irmão ter um monitor maior, enquanto eu usava um sapato furado. A injustiça era tão palpável que eu podia sentir o gosto amargo na boca. Enquanto isso, a vida do príncipe Edgar seguia tranquila. Ele acordava tarde, passava o dia no computador, jogando na maior parte do tempo, mas dizia que estava estudando o mercado e saía à noite com os amigos. As roupas dele eram sempre novas, o celular era sempre do último modelo, tudo financiado com o meu suor. As brigas em casa se tornaram mais frequentes. Minha exaustão se transformava em irritação e eu já não tinha mais paciência para a folga do meu irmão e a cegueira dos meus pais. Edgar, você podia pelo menos lavar a louça do seu almoço, eu pedia ao chegar em casa e encontrar a pia cheia. Ah, Letícia, eu estava ocupado. Tive uma ideia genial para o meu negócio. Ele respondia sem tirar os olhos da tela. E minha mãe sempre o defendia. Deixa o menino, Letícia. A cabeça dele está cheia de coisas importantes. Você não entende de negócios. Negócios. A palavra era usada como um escudo mágico para justificar a preguiça dele. Tudo que ele fazia, ou melhor, não fazia, era em nome dos negócios. E eu, a operária, ignorante, não tinha o direito de questionar. A situação atingiu o ápice quando eu peguei uma gripe forte. Febre alta, corpo moído, mal conseguia sair da cama. Pedi para minha mãe me levar ao médico, mas ela disse que não era nada, só corpo mole. Você não pode faltar ao trabalho agora, Letícia. Estamos no fim do mês. Você precisa fechar suas metas. O Edgar está contando com essa comissão para comprar um HD externo. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Minha saúde era menos importante que um HD externo para o meu irmão.
Naquele momento, a ficha caiu de uma forma brutal. Eles não se importavam comigo. Eu era um objeto, uma máquina de fazer dinheiro. Se eu quebrasse, eles ficariam irritados com o prejuízo, não preocupados com o meu bem-estar. Com um corpo tremendo de febre e raiva, eu me levantei. Peguei o pouco dinheiro que eu tinha escondido na minha gaveta de meias, uma pequena economia que eu fazia com o troco do pão, meu único segredo financeiro, e saí de casa. Fui a um posto de saúde, onde a médica me diagnosticou com uma infecção de garganta e me deu um atestado de 3 dias. Quando voltei para casa, com os remédios na mão, a recepção foi glacial. 3 dias de atestado, meu pai disse, balançando a cabeça em desaprovação. Sua gerente vai ficar uma fera. E como fica sua comissão agora? E o dinheiro do Edgar? Eu olhei para ele, para minha mãe, para o meu irmão, que observava a cena do sofá com um ar de tédio. E pela primeira vez na vida, eu não senti culpa. Senti nojo. Um nojo profundo daquela dinâmica parasitária, daquela família que me sugava a vida, a energia, os sonhos. O dinheiro do Edgar que vá pro inferno, respondi, a voz rouca pela febre. Eu estou doente, e se vocês não se importam, eu me importo. Fui para o meu quarto e bati a porta com uma força que não sabia que tinha. Deitei na cama, o corpo dolorido, mas o espírito estranhamente em paz. A rebelião tinha começado. Tímida, solitária, mas tinha começado. Eu estava doente, sim, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava começando a me curar. A cura não era do corpo, mas da alma. A cura da submissão. E eu sabia que a partir daquele dia, nada mais seria como antes. Eu não permitiria. Os dias que se seguiram à minha doença foram tensos. O silêncio em casa era pesado, cortado apenas por alfinetadas e olhares de reprovação. Eu cumpri meu atestado e voltei para o trabalho. Mas a dinâmica familiar estava irremediavelmente quebrada. Eu não pedia mais desculpas, não baixava mais a cabeça. Eles, por sua vez, me tratavam com uma frieza calculada, como se eu fosse uma peça defeituosa, que já não cumpria sua função direito. Foi nesse clima de guerra fria que Alberto apareceu. Ele entrou na loja em uma tarde chuvosa e movimentada. Eu estava exausta, correndo de um lado para o outro, tentando atender a 3 clientes ao mesmo tempo. Ele era diferente dos outros. Não tinha a pressa irritada da maioria, nem o ar de quem estava me fazendo um favor. Esperou pacientemente sua vez, observando tudo com um olhar calmo e um leve sorriso no rosto. Quando eu finalmente consegui dar atenção a ele, eu estava no meu limite. Desculpe a demora, em que posso ajudar? Perguntei, forçando um sorriso profissional, que não alcançava meus olhos cansados. Sem problemas, eu que peço desculpas por te dar mais trabalho num dia como esse. Meu nome é Alberto. Meu chuveiro queimou e eu preciso de um novo, de preferência um que não me dê um choque toda vez que eu for tomar banho. Eu não pude evitar uma risada genuína, a primeira em semanas. Choque não está na lista de funcionalidades, prometo. Vou te mostrar umas opções boas. Enquanto eu explicava as diferenças entre as marcas e os modelos, notei que ele me olhava, mais do que olhava para os produtos. Não era um olhar invasivo ou desrespeitoso, mas sim curioso, atento. Ele fez algumas perguntas sobre o chuveiro, mas logo mudou de assunto. Você parece cansada, ele comentou de repente. Fui pega de surpresa. Os clientes geralmente não notavam, ou não se importavam. É a correria, respondi, tentando desconversar. Não parece ser só isso. Ele insistiu gentilmente. Seus olhos parecem tristes. Aquilo me desarmou. Ninguém nunca tinha reparado na tristeza dos meus olhos. Meus pais só viam os cifrões que eu podia gerar. Meu irmão só via a si mesmo. De repente, senti uma vontade imensa de desabafar com aquele estranho de voz mansa. Mas me contive. Alberto comprou o chuveiro mais caro e, na hora de pagar, me entregou o cartão e um pedaço de papel dobrado. Este é o meu número, disse ele em voz baixa para que ninguém mais ouvisse. Eu sou eletricista. Se precisar de ajuda para instalar o chuveiro ou qualquer outra coisa, ou só para conversar, me liga. Me parece que você carrega o mundo nas costas. Às vezes é bom dividir o peso.
Fiquei olhando para o papel na minha mão, sem reação. Ele sorriu, agradeceu e foi embora. Naquela noite, em meu quarto, olhei para aquele número de telefone por um longo tempo. Era uma loucura. Eu não conhecia aquele homem. Mas as palavras dele, "você carrega o mundo nas costas", ecoavam na minha mente. Ele tinha me enxergado. Em 5 minutos de conversa, um completo estranho tinha me visto de uma forma que minha própria família nunca conseguiu. 2 dias depois, movida por um impulso que não soube explicar, eu liguei. Inventei uma desculpa sobre uma tomada que estava dando problema. Ele veio no final da tarde do dia seguinte. Resolveu o problema em 2 minutos e depois se recusou a cobrar. "Eu não vim pela tomada, Letícia. Vim porque queria conversar com você de novo", ele confessou, me olhando com uma sinceridade que me deixou sem graça. Sentamos na cozinha. Meus pais não estavam e Edgar, para variar, estava trancado no quarto com seus jogos. Pela primeira vez em anos, eu conversei de verdade com alguém. Falei sobre meu trabalho, sobre meu sonho de ser enfermeira. Hesitante, comecei a falar sobre minha família. Não contei tudo, apenas reclamei do cansaço e da pressão para ajudar em casa. Alberto ouvia com uma atenção que me comovia. Ele não me interrompia, não me julgava, apenas balançava a cabeça, compreensivo. "Sabe, Letícia", disse ele depois que eu terminei de falar, "ajudar a família é uma coisa nobre, mas existe uma diferença muito grande entre ajudar e ser usada." A palavra usada caiu como uma pedra no meu estômago. Eu nunca tinha pensado nisso com essa clareza. Sacrifício, obrigação, amor, eram essas as palavras que eu usava. Mas usada, a palavra era feia, crua e terrivelmente precisa. "Não, eles são meus pais, meu irmão, eles me amam." "Eu não duvido que eles te amem, do jeito deles, mas o amor não te dá o direito de anular outra pessoa. Eles cancelaram seus sonhos para financiar os caprichos do seu irmão. Eles ignoram sua saúde em prol de um HD. Eles te veem como uma fonte de renda, não como uma filha com necessidades e desejos próprios. Isso não é amor, Letícia, é exploração." Cada palavra dele era um golpe, mas um golpe necessário. Era como se ele estivesse ligando uma luz num quarto escuro onde eu vivia a vida inteira. As coisas que eu sempre sentia, a injustiça, a raiva, a tristeza, de repente elas tinham um nome: exploração. Eu comecei a chorar. Um choro silencioso, de quem finalmente entende a dimensão do próprio sofrimento. Alberto não disse nada, apenas pegou minha mão e a segurou com firmeza. O contato dele era quente, seguro. Era o primeiro gesto de carinho genuíno que eu recebia em anos. A partir daquele dia, Alberto e eu começamos a nos ver com frequência. Ele me esperava na saída do trabalho, me levava para tomar um sorvete, para passear no parque. Coisas simples, mas que para mim era um mundo novo. Ele me ouvia. Ele me incentivava. "Você deveria voltar a pesquisar sobre o curso de enfermagem", disse ele uma vez. "Nunca é tarde para correr atrás dos seus sonhos. Você é inteligente, é dedicada, seria uma enfermeira incrível." Com ele, eu me sentia eu mesma. Eu não era a irmã do Edgar ou a filha que ajuda em casa. Eu era Letícia, uma mulher com opiniões, com risada própria, com sonhos guardados. E eu estava começando a me apaixonar por ele. Pelo jeito que ele me olhava, pela calma que ele me transmitia. E principalmente por ele ter me dado a chave para enxergar minha própria prisão. Ele me alertou, mas não me deu ordens. Ele me mostrou a porta, mas a decisão de abri-la teria que ser minha. A reviravolta na minha vida não foi um evento estrondoso, mas um despertar, lento e doloroso, guiado pela mão gentil de um homem que entrou numa loja para comprar um chuveiro e acabou me salvando da minha própria vida. Eu ainda estava na mesma casa, no mesmo emprego, mas por dentro eu já era outra pessoa. Eu estava juntando forças, peça por peça, para fazer o que precisava ser feito. A Letícia submissa estava morrendo, e uma nova mulher, mais forte e ciente do seu valor, estava prestes a nascer. O apoio de Alberto foi como água no deserto. Cada conversa, cada encontro fortalecia em mim uma decisão que antes parecia impossível. A raiva e a tristeza que eu sentia pela minha família começaram a se transformar em algo mais útil: determinação. Eu não ia mais viver daquele jeito.
A única questão era como e quando eu iria sair. A gota d'água, o empurrão final que eu precisava, veio de uma forma tão banal que chegava a ser ridícula. Eu tinha conseguido juntar um dinheirinho extra fazendo uns bicos de vendedor em eventos de fim de semana, algo que eu escondia dos meus pais a todo custo. Era o meu fundo de liberdade. Com esse dinheiro, eu finalmente comprei um par de sapatos novos. Não era nada de luxo, apenas um calçado confortável para aguentar as longas horas de trabalho. Para mim, aquele sapato era um troféu, um símbolo de independência. Cheguei em casa com a caixa debaixo do braço, me sentindo vitoriosa. Mas a minha pequena alegria durou pouco. Edgar viu a caixa e sua expressão mudou de tédio para cobiça. "O que é isso aí, maninha? Presente para mim?" Ele brincou, mas seus olhos brilhavam de um jeito que eu conhecia bem. "Não, é para mim. Um sapato novo." Eu respondi, tentando passar por ele. Ele pegou a caixa da minha mão. "Deixa eu ver." "Ué, mas você não disse que estava sem dinheiro? Como comprou isso?" Antes que eu pudesse responder, minha mãe apareceu na sala. "Que caixa é essa, Letícia? Onde você arrumou dinheiro para isso?" Eu gelei. Eu fiz umas horas extras." "Horas extras?" ela disse desconfiada. "E não avisou a gente? Você sabe que o Edgar está precisando de um celular novo. O dele já está travando. Você podia ter guardado esse dinheiro para ajudar o seu irmão?" Eu olhei para ela, incrédula. Depois olhei para o Edgar, que abriu um sorriso vitorioso. Ele sabia que tinha ganhado. Meus pais sempre ficavam do lado dele. Um sapato para os meus pés doloridos era um luxo imperdoável. Mas um celular de última geração para ele era uma necessidade básica. "Mãe, é só um sapato, eu preciso para trabalhar." Eu argumentei, a voz trêmula de raiva. "Você não precisa de nada," ela retrucou fria. "Amanhã você vai voltar nessa loja e vai devolver isso. Vai pegar o dinheiro de volta e dar para o seu irmão. Ele precisa mais do que você." Aquele foi o fim. Naquele instante, o último fio que me prendia àquela família se partiu. Eles não tinham o direito de fazer aquilo. Eles não tinham o direito de controlar cada centavo do meu suor, cada pequeno pedaço da minha vida. Eu olhei para minha mãe, para o meu irmão e não senti nada, além de um vazio gelado. O amor, a obrigação, tudo tinha morrido. "Tudo bem," eu disse com uma calma que os assustou. Peguei a caixa de sapatos do Edgar. "Vou resolver isso." Fui para o meu quarto e tranquei a porta. Minhas mãos tremiam, mas a minha mente estava clara como cristal. Peguei meu celular e mandei uma única mensagem para o Alberto. "É hoje. Você pode me ajudar?" A resposta veio em segundos. "Tô indo. Me espera na esquina em 1 hora." 1 hora. Era tudo que eu tinha. Abri meu guarda-roupa e peguei uma mochila velha. Não tinha muita coisa para levar. Algumas roupas, meus documentos, as poucas fotos que eu tinha da minha infância antes de me tornar a provedora oficial do Edgar. Coloquei o par de sapatos novos no fundo da mochila. Eles iriam comigo. Eles eram o meu símbolo. Enquanto arrumava minhas coisas, ouvi minha mãe e meu irmão conversando na sala. Eles riam, provavelmente celebrando a vitória, planejando qual celular novo iriam comprar com o meu dinheiro. Eu não senti raiva, nem tristeza, apenas uma distância imensa, como se eu já não fizesse parte daquele mundo. Com a mochila nas costas, abri a porta do quarto devagar. Eles estavam distraídos com a televisão. Passei pela sala em silêncio, como um fantasma. Ninguém me viu. Ninguém notou que eu estava deixando para trás 23 anos de uma vida de servidão. Abri a porta da frente, dei um passo para fora e a fechei atrás de mim, sem fazer barulho. A rua nunca me pareceu tão grande. O ar da noite nunca pareceu tão fresco. Caminhei até a esquina, o coração batendo forte, uma mistura de medo e euforia. E então eu ouvi. O carro do Alberto parou ao meu lado e ele abriu a porta do passageiro com um sorriso acolhedor. "Pronta?" ele perguntou. "Pronta", respondi e entrei. Quando o carro começou a se mover, eu não olhei para trás. Não derramei uma lágrima. Eu estava olhando para frente, para a estrada iluminada pelos faróis, para o começo da minha nova vida.
Fomos para o pequeno apartamento de Alberto. Era simples, mas era um lar. Naquela noite, ele fez um macarrão para nós e nós comemos sentados no chão da sala, porque ele só tinha 2 cadeiras. E eu ri. Ri como não ri há anos. Uma risada livre, leve. A vida com Alberto era o oposto de tudo que eu conhecia. Era baseada na parceria, no respeito. Ele me incentivou a me matricular num curso técnico de enfermagem. Com o dinheiro que eu tinha economizado e com a ajuda dele, eu consegui pagar a matrícula. Comecei a estudar à noite e continuei trabalhando durante o dia. Mas agora o dinheiro que eu ganhava era meu. Eu comprava meus livros, minhas coisas e ainda ajudava nas despesas da nossa casa. Ajudar era bom quando era uma escolha, não uma obrigação. Meus pais tentaram me ligar nos primeiros dias. Imagino que o desespero deles não era pela minha ausência, mas sim pela falta do meu salário. Eu troquei o número do meu celular e não dei mais notícias. Para eles, eu simplesmente desapareci. A minha vingança não foi um confronto, não foi um grito de ódio. A minha vingança foi silenciosa. Foi o meu sucesso. Foi me formar como a melhor aluna da turma de enfermagem. Foi conseguir um emprego em um bom hospital. Foi comprar meu primeiro carro, junto com o Alberto. Foi construir uma vida baseada no amor e no respeito mútuo. A minha vingança foi a minha felicidade. Às vezes à noite, quando eu chego em casa cansada do plantão e Alberto me recebe com um abraço e um prato de comida quente, eu penso neles. Penso no que teria sido de mim se eu não tivesse tido a coragem de ir embora. E sinto uma imensa gratidão. Não por eles, mas por mim mesma. Pela força que eu encontrei para quebrar as correntes. Eu não sei o que aconteceu com o Edgar ou com os negócios dele. E, sinceramente, eu não me importo. Eu me livrei do peso do mundo que eles colocaram nas minhas costas. E agora, finalmente, minhas costas estavam livres para carregar apenas os meus sonhos. E eles eram lindos.